Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Cláudio Batista. Desde já agradeço por você ter clicado neste vídeo. Espero que você assista, goste, compartilhe e faça nosso canal crescer. Estamos aqui com a nossa série Super Dicas e a dica de hoje vai de geometria analítica. Para você assistir essa aula, você precisa dos seguintes pré-requisitos. Ter um conhecimento básico de função do primeiro grau, trigonometria básica e equação da reta. Vamos aos quadros. Nós temos aqui uma questão, né, do Mackenzie do ano de 2012 e ela diz o seguinte: nas retas ou na figura, as retas R e S são paralelas. Se XY é um ponto de S, então XY vale. Temos aqui, né, as alternativas. Vamos primeiro identificar o que a questão está pedindo. Ela está querendo saber qual é o resultado da expressão x menos y para quaisquer que sejam os pontos pertencentes à reta S. Vamos agora aqui para a figura. Nós podemos observar o seguinte: como foi dito lá no enunciado, as retas R e S são paralelas. Vamos tomar como base aqui, ó, a reta R. Repare que ela é bem familiar da gente, né? Essa reta R, ela está fazendo aqui, ó, a representação de uma função identidade. E uma função identidade, o que é que a gente tem? Todo valor de x é igual ao valor de y. E o comportamento do gráfico dessa função é esse: ela sempre passa pela origem do eixo e forma com o eixo x um ângulo de 45 graus, ok? Sempre passa pela origem do sistema cartesiano e forma um ângulo de 45 graus. Então, ela é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Pronto, tida essa informação, nós já sabemos que esse tipo de reta, que é a reta R, perdão, ela sempre segue essa função aqui, ó, y igual a x. É a lei de formação dela padrão. O que é que eu preciso agora? Eu preciso da equação da reta S para poder resolver esse problema. O que nós sabemos? Se a reta R é paralela à reta S, então elas têm o mesmo coeficiente angular. Então já tem uma pista. Eu preciso também descobrir qual é o ponto aqui, ó, onde a reta RS intercepta o eixo X. Por enquanto, o que nós temos é apenas o coeficiente angular, que nós sabemos que é o mesmo. Olha aqui, ó, eu tenho aqui y igual a x, e aqui eu tenho y igual a x, porém eu não tenho esse ponto aqui. Para descobrir esse ponto, eu preciso saber quanto vale essa coordenada bem aqui, que a gente vai destacar em vermelho. Porque aqui, como já foi falado, é o ponto onde a reta S intercepta o eixo X. Se eu descobrir qual é esse ponto, eu posso também descobrir qual é a equação dessa reta S. Sabemos que a distância entre a reta R e S é o que? Raiz de 2, média raiz de 2. E essa distância vai se estender ao longo de toda a reta, claro, porque se as retas são paralelas, a distância entre elas não vai mudar. Então temos aqui, ó, vamos reproduzir esse segmento de reta aqui, que está destacado em azul, e repare que nessa região vai ser formado um triângulo retângulo. Aqui eu tenho o ângulo reto, aqui desse lado, e aqui em oposição ao ângulo reto nós temos a hipotenusa. Bom, se eu descobrir a medida dessa hipotenusa, automaticamente eu descubro qual é esse ponto que está aqui destacado em vermelho. Então, nós temos aqui essa medida, que é o cateto oposto ao ângulo de 45 graus, não é isso? Então, para relacionar cateto oposto com hipotenusa, nós vamos optar pela função seno. Olha aqui, eu tenho aqui o cateto oposto, o ângulo de 45 graus, e você sabe que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Vamos agora substituir ali na fórmula para ver o que acontece. Temos aqui raiz de 2 igual a 2, perdão, raiz de 2 sobre 2 igual a 2 raiz de 2 sobre h. Lembrando que esse h é essa aqui, essa medida da hipotenusa, o seno de 45 graus é esse, e aqui é a medida do cateto oposto que já foi nos dada aqui, lá no desenho inicial da questão. Fazendo o produto cruzado, nós vamos ter raiz de 2h igual a 2 que multiplica 2 raiz de 2. Vamos eliminar esses termos comuns aqui nos dois membros da equação, e nós temos aqui que h é igual a 2 vezes 2,
Sendo assim, h igual a 4. Tendo esse ponto 4, aí está tudo resolvido para a gente. Vamos ver como vai ficar a equação da reta, da reta S agora. Bom, se eu já tenho aqui esse valor 4, esse ponto então já vai ter a sua identidade. Agora aquele ponto que eu não conhecia, eu já sei que é 4, 0. As coordenadas dele é 4, 0. Sendo assim, nós vamos fazer uma manobra algébrica para descobrir a equação da reta S. Então vamos lá, y igual a x. Y, onde tem y nesse ponto eu coloquei 0 e onde tem x eu coloquei 4. Agora sim nós podemos isolar o b e descobrir o seu valor. Se b igual a menos 4, eu tenho aqui minha equação já formada. Então a reta S tem a equação y igual a x menos 4. Agora só resta eu criar aqui uma tabela e lançar alguns valores arbitrários para x e verificar qual será a soma de x e y. Né? E na verdade aquele que é uma diferença, você sabe que a diferença é o mesmo que somar dois números com sinais contrários. Vamos lá, então aqui na tabela eu tenho atribuir valores para x de 0 a 3. A gente sempre tem que trabalhar com um valor fácil, né, para poder o nosso trabalho não ficar extenso. E aqui, ó, nós vamos verificar o seguinte. Nessa equação, quando x assume o valor 0, y vai assumir menos 4. Quando x assume o valor 1, y vai assumir menos 3. Quando y assumir o valor 2, quando x assumir o valor 2, y será menos 2. E quando x assumir o valor 3, y será menos 1. Fazendo as contas aqui ao lado, nós temos o que? 0 menos menos 4 igual a 4. 1 menos menos 3 igual a 4. 2 menos menos 2 igual a 4. 3 menos menos 1 é igual a 4. Nessa tabela, nós podemos constatar que para quaisquer que sejam os pares ordenados x e y pertencentes a S, a nossa expressão x menos y sempre terá como resultado o número 4. Sendo assim, a nossa alternativa correta a ser marcada é aqui a letra C, número 4. Pessoal, muito obrigado, espero ter ajudado. Nos veremos no próximo vídeo. Até mais.